Miqueias, capítulo 3, versículo 1 ao 4, diz assim: E disse eu, ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles, e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Ao olharmos a sociedade ao nosso redor, muitas vezes fica muito fácil sentir-se desanimado e até um tanto impotente diante de tantos problemas e escândalos e coisas desse tipo. No entanto, a Bíblia, ela ensina que qualquer mudança deve começar com nós. A mudança começa com cada um de nós. E a mudança individual é a chave para a transformação nacional. Ou seja, só vamos mudar a nação quando começarmos a mudar os indivíduos. E nós não temos poder de mudar ninguém, apenas nós mesmos. E mesmo assim, eu reafirmo que nós não podemos nos mudar. Mas nós podemos permitir que Deus nos mude, que Deus nos transforme. Mas o importante é entender que a transformação de uma nação começa com cada um de nós, com cada um fazendo uma transformação pessoal. Então, aplicando princípios bíblicos, nós podemos então fazer uma diferença positiva na nossa nação, na nossa comunidade, na nossa sociedade. E o contexto que nós lemos aqui em Miqueias capítulo 3 é um contexto onde relata que o povo sofria porque os seus líderes, tanto os líderes civis quanto os líderes religiosos, estavam explorando, estavam oprimindo, estavam enganando as pessoas, o povo, a nação. Que não é uma coisa muito diferente do que temos hoje no Brasil, onde nós temos uma situação onde existe uma certa opressão, engano, mentira, ninguém sabe direito o que está acontecendo, muita coisa acontecendo, muita exploração, enfim, eu vou deixar aí, você sabe o que eu estou falando. Se você não sabe o que eu estou falando, então você não vai entender, você não vai precisar entender a mensagem de hoje, tá? Mas enfim, então, o que isso causa muitas vezes, deparando a situação, é que causa uma certa, como eu disse agora há pouco, desesperança, um pouquinho de desânimo, o que gera uma apatia. E o problema com a apatia é que você se desliga, você fica desinteressado. O que quer dizer apatia? Apatia quer dizer justamente isso. Não sei, quero mais saber não. Acho que foi domingo, nós vimos que a palavra pathos em grego, e apatia vem de apathos, que é justamente pathos, que é sentimento, sofrimento, a emoção, e é ausência de. Então a apatia é quando você está nem aí mais. Pode pegar fogo, não pegar fogo, pode afundar, eu estou nem aí, aconteça o que acontecer, eu estou totalmente desligado. Não quero saber de mais nada, eu desisto, seja o que seja. E quando isso acontece, a coisa tende a piorar. E, infelizmente, eu acho que muitas pessoas no Brasil estão desanimados, estão desesperançosos e estão criando uma atitude de apatia, né? Que não tem mais jeito, não tem esperança. E, de alguma forma, estão esperando, eu não sei o que estão esperando, mas a espera para a solução começa em nós. É o que nós vamos ver aqui no texto de hoje. Então fica essa apatia que não só se estende no âmbito civil, político, como era o caso aqui, mas também no âmbito religioso, como também era o caso aqui. Você pode olhar hoje no meio das igrejas, no meio evangélico, digamos, e você vê tanta coisa errada, tanta coisa ridícula, tanta heresia, tanta apostasia,
eu vou usar a palavra de forma literal, tanta palhaçada, e é palhaçada, não tem, é a palavra mais adequada, tanta palhaçada, que você fica até que meio... Eu já estive nessa situação. O ano era 2000 e... Acho que era 1900... Eita, o pastor está viajando. Era 1990 e alguma coisa, eu não lembro direito. Mas foi antes de eu conhecer o pastor Dave. Eu estava frequentando uma igreja batista lá em Londres e eu estava totalmente desanimado. Total apatia. Chegou um ponto que eu falei, sabe uma coisa? Eu não vou mais frequentar a igreja. Eu vou ficar em casa, eu vou abrir uma igreja. Eu nem abri uma igreja, mas vou ficar em casa, porque é muita palhaçada, muita coisa errada, muita coisa... E você olhar para um lado, olhar para o outro, visitei várias igrejas e parece que não tinha solução. Até que eu encontrei a igreja do pastor Dave, que era uma igreja como essa, uma igreja batista, independente, bíblica, fundamentalista na palavra de Deus, e foi quando foi reaceso em mim um ânimo que eu tinha praticamente perdido. Eu estava num estado de apatia por causa disso. Eu olhava, eu não via saída, não via solução. Então isso acontece, como era o caso aqui, tanto no meio religioso, espiritual, quanto no meio civil. E é muito triste isso, porque você tem então pessoas que estão totalmente desligadas, desinteressadas, desesperançosas, e pessoas assim não sentem que eles podem fazer uma diferença. Que eles são inúteis, são apenas um pequeno grão de areia no meio da praia, e aí você simplesmente desliga e começa a viver sua vida de modo quase que automático, não quer ligar para nada, não quer ligar para nada se resolver, é assim mesmo e pronto. Então nós queremos evitar isso de todo jeito. Então vamos ver então a situação e a solução para os problemas que se encontravam aqui o povo na época de Miqueias, que são muito parecidos, tem muitos paralelos com a nossa situação no Brasil, tanto do ponto de vista político, civil, digamos, quanto do ponto de vista também religioso. Então vamos olhar primeiro no versículo 4 de Miqueias 3, e vamos ver exatamente, o que é muito importante, a causa do problema. Versículo 4. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Muito bem, lendo o versículo 4 e juntamente com versículos que precedem 1, 2 e 3, à primeira vista pode parecer que os opressores são aquelas pessoas que nós lemos, os chefes de Jacó, os príncipes da casa de Israel, aquelas pessoas que faziam o juízo, aquelas pessoas que estavam explorando, enganando o povo. Elas eram a causa de que tudo isso está acontecendo. A gente lê aqui e pensa que são os opressores que causaram o problema, só que, eu vou ser bem claro, não é o caso. Não é o caso. O problema aqui, a raiz do problema, não eram os opressores, não eram os príncipes, não eram os chefes, como lemos no versículo 1, não eram eles, de modo algum. E é crucial entender quem eram esses eles no versículo 4. No finalzinho do versículo 4 fala, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Visto que eles fizeram mal. Eles quem? Eles, os chefes e os líderes, os príncipes, eles que fizeram mal. Agora entenda, eles fizeram mal, eles estavam explorando o povo, enganando, tudo bem, eles fizeram mal. Mas note bem, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Bom, para a gente entender quem eram esses eles, nós vamos ter que dar uma olhada no versículo 3, porque no versículo 3 nós vamos saber quem causou isso. Porque, olhando no 4 ainda, fala assim, devido a toda malignidade que eles têm praticado. Então, esses eles têm praticado, né, essas obras más que eles praticaram, né, eles fizeram mal nas suas obras. Quem são eles? Porque todo o problema veio porque eles fizeram mal nas suas obras. Então, quem são esses eles? Olha no versículo 3, então. No versículo 3, vai trazer o contexto do versículo 4. Correto? Sempre cheque o contexto. Então, no versículo 3, diz assim, e que comeis a carne... Agora, quem comia a carne do meu povo eram os líderes. Mas note que o foco não são os líderes. E quem comeis a carne do
meu povo, e lhes arrancais a pele. Esse lhes, era quem eram esses lhes? Eram os chefes e os príncipes? Não, era o povo. Comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele. Lhes era o povo. E lhes esmiuçai os ossos. Quem era esse lhes? De quem eram os ossos? Do povo. E os repartis. Esse os é quem? Era o povo. Como para a panela, como carne dentro do caldeirão. Então você note aqui que o foco está no povo de Deus. O foco não está nos príncipes. Os príncipes estavam explorando, aqui ele usa a expressão comeis a carne, arrancais a pele, esmiuçai os ossos, repartir para a panela. A imagem que você tem aqui é que alguém pegou um animal, certo? Então ele começou tirando a carne, tirando a pele, quebrando os ossos, e depois fala aqui, repartir para a panela. Então tá cortando, para quê? Para colocar na panela. As irmãs aqui, quando estão preparando um frango ou preparando algum corte de carne, vocês fazem o quê? Tá? A gente faz justamente isso. A gente vai comer a carne, então a gente vai arrancar, a gente tira a pele, né? A gente corta nas partes e a gente reparte para a panela. É exatamente o que está sendo descrito aqui no versículo 3. Então o foco do versículo 3 não é quem está preparando a comida, é a comida. E quem é a comida aqui? O povo, o meu povo. Mais uma vez, vou ler de novo com esse contexto. Tá? E que comeis a carne do meu povo, lhes arrancais a pele, lhes esmiuçais os olhos, os repartis para a panela, como carne para dentro, como carne dentro do caldeirão. Então o foco aqui é na carne, entre aspas, figurativamente, é a carne que está sendo preparada, e a carne que está sendo preparada é o povo de Deus, é a nação de Israel, são as pessoas, não são os príncipes, não são os chefes, não são os que fazem justiça, que fazem juízo, não são eles. O foco são os que estão sendo oprimidos, os que estão sendo preparados para serem devorados. Então o foco do versículo 3 é o povo de Deus, é a nação de Israel. E qual era o problema? Olha o versículo 4, no finalzinho, visto que eles, quem são eles? É o foco do versículo 3. Então esse eles que fizeram mal nas suas obras, que visto que eles fizeram mal nas suas obras, ou seja, toda essa opressão, todo esse problema veio porque eles quem? O povo de Deus, o vínculo estabelecido, o contexto efetuado no versículo 3, tratando do povo de Deus, era o povo de Deus, visto que eles, o povo de Deus, fizeram mal nas suas obras. Então veja que a causa do problema era que o povo de Deus estava sendo rebelde a Deus, estava fazendo mal nas suas obras. E como consequência disso, Deus permitiu levantar líderes corruptos, opressores, enganadores que estavam os devorando. Deu para entender? Quem praticou e vinha praticando o mal era o povo de Israel. E como resultado disso, Deus permitiu o problema, Deus permitiu essa opressão. Os líderes opressores, eles eram o efeito e não a causa. Os líderes maus eram o resultado e não o motivo do problema. Sim, eles eram maus, eu não estou dizendo que eram fluxo e cheiro, não, eram maus. Mas quem veio primeiro não foi os opressores que vieram primeiro e depois veio o mal. Não, o mal veio justamente porque o povo fazia mal e os opressores vieram como um resultado, como um efeito da desobediência e da maldade do povo. Vou ler aqui o versículo 4 mais uma vez. Então clamarão ao Senhor. Veja bem, quem clamará ao Senhor no versículo 4? O contexto é estabelecido no versículo 3, que era quem? O povo de Deus. Então, eles clamarão ao Senhor. Quem vai clamar? Não os líderes. Os líderes, por que os líderes vão clamar? Os líderes estão com a barriga cheia, os líderes estão arrancando a pele, quebrando o osso, cortando em pedaços, botando na panela, no caldeirão. Eles não estão reclamando, eles não estão clamando. Quem está clamando são eles dentro do caldeirão. Quem está clamando são os que estão sendo oprimidos, enganados, explorados. Eles estão reclamando, o que reforça mais o contexto do versículo 3. Que o versículo 3 estabelece que o foco é o povo que estava fazendo mal nas suas obras. Então clamarão, então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá.
Então, o povo oprimido pelos maus líderes vão clamar a Deus e Deus vai fazer assim, ó. Lembra de Provérbios, capítulo 1, versículo 4 em diante? Que fala, quando sobre a vossa perdição, eu vou rir, me buscarão, não me encontrarão, clamarão, eu não os ouvirei. Pois é parecido com isso. Tá? Clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face. Deus não vai ouvir e vai virar a face. Visto que eles fizeram mal, visto que quem fez mal, visto que eles, o povo, fizeram mal nas suas obras. Então a gente vê aqui que a causa do problema não eram os líderes maus, que eram maus, mas a causa do problema era a maldade no povo. Eu vou ler aqui, leia comigo, 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17, traz a causa do problema, que foi a desobediência e um afastamento de Deus por parte do povo, tá? E esse texto aqui que eu vou ler de 2 Reis, capítulo 17, versículo 16, esse texto ele é contemporâneo com o tempo de Miqueias. Ou seja, 2 Reis 17 foi escrito na mesma época, no mesmo tempo, em que o profeta Miqueias estava ministrando. Ou seja, é totalmente dentro do contexto. Apesar de estar em outro livro, do livro de Reis, 2 Reis, mas o contexto cronológico era a mesma época. Diz assim, 2 Reis 17, 16. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Quem fez isso? O povo fez isso. Quando a gente lê no versículo 4 de Miqueias 3, visto que eles fizeram mal nas suas obras, era isso e a esse povo que ele está se referindo. Então a causa não eram os líderes eram o resultado, os líderes eram o efeito, os líderes vieram porque o povo fez mal. Fizeram o quê? Se afastaram de Deus, desobedeceram Deus. Jeremias, vamos para Jeremias 22 e versículo 21, Jeremias não era contemporâneo de Miqueias, Jeremias profetizou 100 anos depois de Miqueias. O que nós vamos ler aqui, que Jeremias falou, foi um século depois. Mas olha o que ele fala aqui no versículo 21 de Jeremias 22. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Este tem sido o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. Então você veja que 100 anos depois que isso aconteceu, que Miqueias relata, o povo já estava desobedecendo Deus, já tinha se afastado de Deus e não estavam arrependidos nem mudaram, continuaram no mesmo caminho. Agora veja que interessante, falei contigo na tua prosperidade, ou seja, quando eles estavam prósperos, quando a coisa estava boa, quando havia paz e abundância, prosperidade, Deus foi lá e avisou eles. Deus lhe mandou tua palavra, mandou profetas. E o que foi que eles fizeram? Não ouvirei. Não ouvirei. E Deus continua, esse tem sido o seu caminho, ou seja, esse é o seu jeito. Você tem feito isso, esse tem sido o seu caminho desde a tua mocidade. De que ele está falando? Da nação de Israel. Ele falou, desde que eu tirei vocês do Egito, desde que estou formando uma nação, vocês têm tapado o ouvido para mim, desobedecido, este tem sido o seu caminho. E como resultado, Deus permitiu que houvessem líderes civis religiosos, que na realidade naquela época os dois eram muito interligados, era uma teocracia, mas enfim, tanto os líderes quanto os religiosos, Deus permitiu esses líderes maus que vieram oprimir o povo e tirar essa prosperidade. Eu avisei quando vocês estavam prósperos. E como vocês recusaram ouvir, esses péssimos líderes levantaram que exploraram você. Como exploraram? Tiraram a pele, quebraram os ossos, cortaram para a panela e jogaram no caldeirão. Isso é o quê? É você devorar. Isso é devorar. É o povo ser roubado, explorado, taxado, oprimido. Nossa, pastor, está parecendo... está parecendo com um lugar que eu conheço. Mas perceba,
Isso que eu falei aqui, essas coisas péssimas, não são a causa do problema, são resultado do problema. O problema é porque Deus permitiu esses líderes se erguerem e oprimirem, explorarem e devorarem o povo. Foi porque o povo estava fazendo mal, se afastando de Deus, desobedecendo Deus, esfriando para com Deus, não dando ouvidos para Deus, decidindo o que eles iam fazer. Eu não vou adorar Deus, eu vou adorar quem eu quiser, eu quero adorar Baal. Eu não vou adorar no templo, eu vou adorar nos bosques. Eu não vou lá para o templo, eu vou fazer ídolos, eu vou fundir. Fala que nós lemos aqui 2 bezerros e adoraram perante os exércitos do céu, ou seja, as estrelas. Nós vamos fazer isso. Eu não quero saber de Deus, eu não vou ouvir Deus. Que templo, que sacrifício, que nada. Eu vou fazer do meu jeito. Por causa disso é que veio os problemas. Então, a causa do problema não é o que a gente pensa. O problema do Brasil está em Brasília. Eu até entendo, mas a causa do problema não está em Brasília. O problema do movimento evangélico, e lembrando, nós não somos evangélicos, nós somos batistas, não é uma questão de pedântica, uma coisa, mas se você vê a história da igreja, você vê que a igreja batista independente não tem nada a ver com a igreja evangélica, por aí, não tem nada a ver, historicamente é outro ramo, mas isso é conversa para outra hora. O problema são a igreja tal e a seita tal e as igrejas assim, que as pessoas estão fazendo assim, assim, assado. O problema é que as pessoas deram as costas para Deus. Gente, tem muita igreja que você entra, você parece que está num centro de umbanda, de macumba. Como chegou a isso? Pessoas que não querem saber de Deus, eles querem misturar Deus com outra coisa. Outro lugar você vai, parece um comércio. Por que isso? É porque o povo não está querendo seguir a palavra de Deus. Se seguisse a palavra de Deus, não tinha essas aberrações. Então, a causa do problema não está em Brasília, não está nas falsas religiões, o problema está com o povo. E quem é o povo? Todos nós somos o povo. Eu digo mais, Deus julgará o seu povo. Deus não julga o mundo, porque o mundo já está julgado e condenado. Deus julga o seu povo. O que acontece com uma nação está nas mãos do povo de Deus daquela nação. Está na nossa porta. Não, porque o mundo é perverso, eu sei que o mundo é, mas o mundo já está julgado e condenado. Assim como nós estávamos julgados e condenados, até conhecemos o Evangelho e sermos salvos, e nos tornamos filhos de Deus, saímos das trevas para a luz, mudamos de time. Então Deus agora lida e julga o seu povo, não o mundo já está julgado, o mundo já está perdido, o mundo jaz no maligno, o mundo está sem esperança, por isso que temos que tirar as pessoas do mundo com o Evangelho e com a palavra de Deus. Mas a causa do problema somos nós, não só a gente aqui, mas o povo de Deus, o povo que se chama pelo seu nome. Muito bem, nós vimos a causa do problema, vamos ver então a responsabilidade pessoal. A culpa do povo de Deus, sim, esquece o povo de Deus e pense, a culpa é minha. A responsabilidade é minha. Olhe comigo em 2 Coríntios 13, e ao versículo 5, nós vamos ler assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Notou que aqui nesse um versículo tem vós mesmos 3 vezes? Isso quer dizer o quê? A responsabilidade é pessoal. Não adianta falar. Sabe qual é o problema? É porque o irmãozinho ali, ele não faz assim. A irmãzinha ali, ela faz assado. Gente, examinai vós, provai vós, a si mesmos. Nós temos que olhar para nós, eu olhar para mim. Não adianta ficar, a culpa é dele, é dela, é dele, é dele. Não. O que eu estou fazendo? Eu tenho que me provar. Eu preciso me examinar. Não os outros. Porque se todo mundo examina os outros, ninguém faz um autoexame. E ninguém vai mudar ninguém. Nós só vamos mudar, e olha lá, nós mesmos. E eu digo, repito, reafirmo que nós não conseguimos nos mudar. Assim como nós não conseguimos mudar o nosso corpo,
não conseguimos mudar o nosso espírito. Como assim mudar o espírito? Mudar o espírito é mudar um espírito morto para um espírito vivo. Isso chama-se salvação. Alguém aqui consegue se salvar? Não. E o corpo? Como é que eu mudo o corpo? No arrebatamento nós vamos ser transformados e vamos ser transformados num corpo glorificado. Alguém aqui pode transformar esse corpo num corpo glorificado? Não. Quem faz isso? Deus faz isso. E a alma? Ou seja, a nossa personalidade, o nosso eu, nosso psique, digamos assim. Quem transforma? Não transforma o meu espírito, não transforma o meu corpo e a minha alma não transforma. Quem transforma é Deus. Como é que Deus transforma? Quando nós nos submetemos e nos conformamos, aí Ele vem e muda por dentro. Então a nossa mudança ela é externa e superficial, para que Deus faça uma transformação interna real. Mas tem que ter a nossa conformação para Deus operar a transformação. Romanos 12, versículo 1 e 2 está lá, mas também é pano para outra manga, outra mensagem. Mas a responsabilidade é pessoal. Nós temos que nos conformarmos para que Deus nos transforme. Então devemos deixar de lado de olhar, como eu disse, para Brasília, ou o Palácio do Governo, ou para a Secretaria disso ou daquilo, parar de olhar para a igreja, a pseudo-igreja tal, ou a seita tal, ou a falsa religião tal. Não é para lá que devemos estar olhando, mas para nós. Porque como nós vimos aqui, no caso de Miqueias, o problema estava com o povo. E com o povo, esqueça o corporativo e olhe para o individual. O individual, nós somos uma igreja, sim, mas uma igreja feita de indivíduos. Então se essa igreja vai ser uma igreja militante, atuante, aconchegante, vai ser porque os indivíduos são militantes, dinâmicos e aconchegantes e atuantes. Não adianta colocar uma capa, não é uma capa, é o indivíduo. A responsabilidade. Devemos deixar de lado o anonimato e a irresponsabilidade do corporativismo. Como assim, pastor? O problema do Brasil... Não. Esquece o Brasil. O problema comigo. Não, porque o brasileiro... Esquece o brasileiro. O problema comigo. E você, individualmente. Cada um faz essa pergunta. Não, porque o brasileiro é fogo. Não, o brasileiro não é fogo. Eu sou fogo. Não, é que no Brasil as pessoas... eu sou. Olhe para você. Olhe para o indivíduo. Porque você só pode mudar você. E como eu disse, e olha lá. Você pode se conformar. Você não tem, nem eu tenho como me transformar. Então você não vai nem conformar e nem transformar ninguém. Então essa história, fica olhando, porque o Brasil, porque a cultura, porque o brasileiro, porque o alagoano, porque o pernambucano, isso daí é a história para boi dormir. Com essa atitude, nada muda jamais. Porque tudo é culpa do outro ou do todo. É o famoso argumento da esquerda hoje. Vítimas da sociedade. Ele não tem culpa, a culpa é da sociedade, porque a pessoa é produto da sociedade. Espera aí, se for assim, então é carta livre para todo mundo fazer o que quiser, porque o problema é da sociedade. Quem é responsável? A sociedade. Então faz disso, manda prender a sociedade? Não dá. Manda a sociedade não vai fazer nada, a sociedade não é causa, a sociedade é efeito. É a mesma coisa aqui, os problemas não são a causa, os problemas são os efeitos. Efeitos do quê? De cada um de nós. Naquela época, é de cada pessoa que subia ao bosque para adorar, que se curvava perante os ídolos que fundiam, os bezerros e as imagens. Cada um que levantava as mãos para as hostes do céu, para as estrelas, de cada um daqueles que chegou a essa situação. Então existe a responsabilidade pessoal. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não adianta chegar lá e falar, sabe o que foi, Deus? É que você me colocou no Brasil, sabe, Deus? E no Brasil é fogo. Porque no Brasil os políticos e os bandidos e os impostos, sabe? E no Brasil a cultura. E no Brasil, eu não sei se o senhor sabe falar, ouviu falar sobre o jeitinho brasileiro, sabe? É uma coisinha que tem lá, sabe, Deus? Aí ficou difícil. Deus não vai querer saber disso.
Deus não quer saber de jeitinho brasileiro, cultura daqui ou dali. Ele não está interessado nisso. Nós vamos ser julgados por nós mesmos, pelo que nós fizemos. A responsabilidade pessoal é fundamental para a mudança e o crescimento espiritual e a transformação de uma nação. Indivíduos. É importante que cada um se examine a sua própria vida e busque uma mudança individual, ao invés de ficar apontando problemas nos outros. Quando nós apontamos problemas nos outros, nós somos vítimas. Como eu disse, sabe o que é, Deus? É que você me colocou no Brasil. Se você, Deus, tivesse me colocado, se tivesse nascido na Suíça, aí sim. Sabe o que é um dos maiores números de suicídios no mundo? Suíça. Quer ir para a Suíça? Quer mesmo ir para a Suíça? Depressão. Os países da Europa nórdicos, altíssimo nível de alcoolismo. O que será? A alegria da vida? Não. Quando nós culpamos os outros, nós nos tornamos vítimas e não agentes de transformação, e não indivíduos que podem ser melhorados. Ficamos culpando tudo e culpando os todos. Salmo 33, versículo 12. Estamos vendo sobre a transformação de uma nação. Nós vimos a causa do problema, a importância da responsabilidade pessoal. E no Salmo 33, nós vamos ver o que vai ser óbvio quando eu ler aqui o versículo 12. Bem-aventurada é a nação, entenda, a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Bem-aventurada é a nação. Eita, que maravilha! É tão bom se a nação fosse uma nação cujo Deus é o Senhor. E uma coisa, como é que uma nação vai ter Deus como Senhor? Quando os seus indivíduos, seus cidadãos, os membros da nação fizerem de Deus o Senhor. É como a igreja. Uma igreja vai ser uma igreja fiel, atuante, militante, se ela for composta de membros que são assim. Ou pelo menos a sua maioria. Se ninguém, ou a grande maioria, não quer nada com nada, então aquela igreja vai ser uma igreja que não quer nada com nada. E entenda, o mundo está cheio de igrejas que não querem nada com nada. E vão ser julgadas. Olhe lá em Apocalipse, Deus mandou aquelas cartas para aquelas igrejas. Umas foram louvadas, outras foram orelha puxada. O que faz uma igreja merecer louvor ou merecer admoestação? São os membros. São as pessoas que compõem aquela igreja. Mesma coisa uma nação. Uma nação não vai ser abençoada simplesmente porque o presidente decreta: essa nação é uma nação cristã. Ótimo. Mas Deus é o Senhor daquela nação. O que quer dizer Deus é o Senhor? Ele que manda. Ele que é prioridade. Para ser verdade de uma nação, tem que ser verdade do povo daquela nação. Ter um Deus como Senhor é fundamental para ter prosperidade e bênção, tanto na vida pessoal, quanto na vida nacional. Lá em Isaías 33, versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. É interessante, se você olhar aqui, está descrevendo uma república. Ele é o nosso juiz. O que é isso? É o judiciário. É o juiz. Ele é o nosso legislador. O que é isso? É o poder legislativo, parlamento e senado. Ele é o nosso rei, autoridade, presidente. Quando uma nação tem o Senhor como prioridade no legislativo, no judiciário e no executivo, que é o que tem aqui no versículo 22 de Isaías 33, aí você tem uma nação que você pode dizer cujo Deus é o Senhor. Então, diga uma coisa, isso é verdade do Brasil. E aí está o problema, porque nós temos tal legislativo e tal judiciário e tal executivo.
Esse é o problema. O problema não é do judiciário atual, o problema não é do legislativo atual, o problema não é do executivo atual, o problema é o povo que deu as costas para Deus, tem desobedecido Deus, e assim como nos dias de Miqueias, subiu esses juízes, legisladores e reis que oprimiam o povo, que é exatamente o que ocorre hoje. Ah, o problema está em Brasília. Não, o problema não está em Brasília, o problema está aqui, ó. Estou dizendo você e eu individualmente, mas pessoas como nós, que chamamos a Deus como sendo o Senhor. Porque Deus olha e julga o seu povo, não o mundo, como eu já disse. Salmo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E isso vale para uma nação? Sim. E vale também para uma vida. Quando você coloca Deus como sendo de fato o Senhor, e não só de blá blá blá, de conversa para fora, de boca para fora. Quando realmente Deus é o Senhor, quando realmente Ele é a prioridade, quando realmente Ele é seguido, obedecido, e não colocado de lado. Então nós voltamos aqui para o Isaías 33, 22. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, Ele nos salvará. Quando você faz Deus, de fato, o seu Senhor, Ele vai te salvar. Ele vai te preservar, te livrar, te proteger, Ele vai tomar conta de tudo. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus vai salvar. Quando? Quando nós fazemos dele, de fato, o Senhor, o legislador, o rei, o juiz da nossa vida. De uma nação, sim, também, mas uma nação é feita de indivíduos. E quando Deus é o nosso juiz, ou seja, é Ele que vai decidir o que é certo e errado em nossas vidas. Ele vai decidir na sua palavra. Ele é o nosso legislador. É Ele que faz as regras. Ele que faz as leis. E Ele é o nosso rei, nossa autoridade. Quando Deus é o nosso juiz, legislador e rei, Ele vai salvar. Ele vai acrescentar todas as outras coisas. E tem gente que passa a vida inteira, querendo ser o próprio juiz, o próprio legislador, o próprio rei. E é como aquele rato que fica naquela rodinha, corre a vida inteira e nunca sai do lugar. Ou aquele burro que a pessoa acende em cima dele, coloca aquela vara com a cenoura na frente, e o coitado nunca saboreia a bendita cenoura, mas fica carregando para cima e para baixo, seguindo a cenoura que nunca alcança. Por quê? Porque Deus não é o juiz, o legislador e o rei na vida deles. De uma nação e de um indivíduo também. Eu digo mais, de uma igreja. Não basta na igreja só uma ou duas ou meia dúzia de pessoas fazer Deus o legislador, juiz e rei. Igreja, nação, família, indivíduo. É o mesmo princípio. Ah, pastor, estou com muitos problemas na minha vida, minha família, é muito problema. O problema não é o problema. O problema não é o problema. O problema não eram os líderes e os chefes, os príncipes do tempo de Miqueias. Eles não eram o problema, eles eram o resultado do problema. E o problema era um povo que não estava fazendo Deus o seu Senhor. Estavam desobedecendo Deus. Esse era o problema. Então o problema não é o problema. O problema, o que trouxe o problema e o que traz o problema é não ter Deus como juiz, legislador e rei. Porque quando você tem Deus como juiz, legislador e rei, aqui fala, Ele nos salvará. Não é que você não vai ter problema, você pode ter problema, vai ter bem menos problema, e os problemas que tem, Ele vai superar, ou Ele vai lhe dar graça para atravessar. Deus nem sempre remove a tempestade, mas Ele está no barco com você, para você atravessar a tempestade, como Ele é no barco. Essa é a diferença. Quando Ele é o nosso juiz, legislador e rei. Vamos para
Josué 1 e versículo 8. A importância de ter Deus como Senhor, que vamos ver. E como que se tem Deus como Senhor? Tendo Ele como juiz, legislador e rei. Ok, beleza, pastor. E como é que eu faço isso na prática? Que bom que você perguntou. Josué 1,8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deu para entender ou leio de novo? Nós temos que meditar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Aqui está falando sobre a palavra de Deus. Na época de Josué, ele só tinha uma lei. O Pentateuco, os primeiros 5 livros. Hoje nós temos todos 66. Então a referência é isso, que não sai da nossa boca. Antes medita. Quando? Dia e noite. Ah, eu li, já está. Não, medita dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo. Não é metade, não é as partes que você gosta, não é quando é conveniente. Fazer tudo quanto nele está escrito. Por quê? Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É assim que você faz Deus, o seu Senhor. Você medita na palavra, ela não sai da sua boca. Você pode recitar, você pode pensar, raciocinar, mastigar, meditar nela. Para quê? Para obedecer. O problema é que nós não obedecemos é que a gente não faz isso, a gente não está meditando, a gente não tá lendo, não tá pensando. Nós ocupamos nossa mente com muita coisa, enchemos nossos pensamentos com muitas coisas. E hoje, mais do que nunca, é bombardeado. É celular, é tablet, é rádio, é televisão, é tudo. Se você não fizer tempo para Deus, você não vai ter tempo para Deus. Essa rotina maluca que vivemos, o corre para cá, corre para lá, é isso, é aquilo, é. Medita. Quando? Dia e noite. Para quê? Para fazer o que ele fala. Fazer o quê? Tudo, conforme a lei. Para quê? Para que vás bem, seja próspero e bem-sucedido. Necessidade de priorizar a palavra de Deus. Fundamental priorizar. Não quando é fácil, ou quando é agradável, ou quando é conveniente. Não, mas fazer tudo conforme. Deixe que Deus seja o legislador, o juiz e o rei. Aí sim, Ele é o seu Senhor. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Toda, não é parte, toda. Até a vírgula e o ponto é inspirado. É interessante, porque no grego, pelo menos, não existe vírgula, não existe pontuação, e o Novo Testamento foi todo escrito em letras maiúsculas e coladas, não tinha um espaço entre uma palavra e outra. Por que isso? Para ninguém ir lá e falsificar, colocar alguma coisa. Você pega o manuscrito original, claro, não existe mais, mas você vê uma foto, uma imagem dele, era tudo letra maiúscula e tudo colado, uma palavra na outra. Não tinha espaço entre palavra, letra nenhuma, era tudo... E tudo maiúsculo. Proposital, não se escrevia assim. Eles fizeram assim para proteger, para ninguém estar colocando ou tirando. Quando alguém fazia uma mudança, tirava ou colocava, aparecia, mas... Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas deve ser interessante, tá? Se toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Pastor, por que você bate aqui na igreja o tempo todo? Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra... Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque ela é divinamente inspirada, então não é de mim, é de Deus. E ela é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Então, sim, a palavra de Deus é central. Sim. Não é um louvor. Não, é a palavra de Deus.
Não é dança, não é teatro, não é parede preta, globo de luzes, gelo seco, dancinhas. Não. É a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é divinamente inspirada. A palavra de Deus, ela é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir. Então sim, a palavra de Deus vai ser o centro da vida desta igreja e deve ser o centro da nossa vida. Simples assim. E por último, esta noite, vamos para João 8,44. Muito importante aqui, só para fechar com chave de ouro. Vamos ver o perigo do engano. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu vou aqui para vocês Apocalipse 12:9, onde traz outra característica principal do diabo. A primeira é que ele é mentiroso. Ele mente. É o pai da mentira. E Apocalipse 12:9. E foi precipitado, quem? O diabo. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Quem que ele engana? Todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Agora veja só. Em João 8,44, quando Jesus falou, vocês têm por pai o diabo. A quem ele estava falando isso? Aos judeus e mais especificamente aos fariseus. Sim, pastor, e daí? Pense num povo enganado. Os fariseus ouviram isso, ficaram horrorizados. Nosso pai é o diabo? Nós temos por pai Abraão, nós somos judeus, nós dizimamos do cumim, nós fazemos isso, nós somos os maiorais, como você ouça falar. Todos enganados. Você vai acreditar Jesus que falou, você tem por pai o diabo, ou neles que se achavam os bambambãs? Eles estavam enganados, gente. Redondamente enganados. Eles se achavam os caras. Eles eram judeus dos judeus. Eles eram creme, a nata espiritual. Eles se achavam. Eram? Não. Jesus falou, tendes por pai é o diabo. É como você entrar numa dessas pseudo-igrejas e falar, vocês todos são filhos do diabo. Você não sai vivo. Chega lá e fala, vocês são todos do diabo. Não aconselho você a fazer isso. Não estou dizendo para ninguém fazer isso. Mas Jesus fez isso. Ele foi na cara dele e falou, vocês fariseus, vocês judeus, vocês têm para o pai o diabo. E depois ele fala, ele foi homicida e falou para a mentira. Todo engano envolve o quê? Mentira. Você não pode enganar alguém sem mentir. Você não pode enganar alguém com a verdade. Por isso que Deus não engana ninguém. Porque Deus só trabalha com a verdade. Porque Deus é verdade. Então em Deus não há engano. Deus fala, você é um pecador, gostou não, mas é. Se morrer assim vai para o inferno, não gostou, mas vai. É verdade. Deus não está interessado em ofender ninguém. Aí vem um diabo, não, vocês não são tão ruins assim. Aquele ali, ele é pior. Em comparação, você é um santo. Inferno, não, inferno. É uma figura de imaginação, é uma ilustração. Não existe o inferno, assim, um fogo. Sabe que interessante? Toda seita e falsa religião nega a existência do inferno. Sabia disso? Mormon, Adventista, Testemunho de Jeová, e assim vai. Não tem inferno. É o sono da alma. Um sono não muito tranquilo, né? Bem quentinho esse sono. Mas toda falsa religião, toda, negam a existência do inferno. Quem você acha que quer que ninguém acredite que existe um inferno literal de chamas e sofrimento eterno? É o diabo, porque a pessoa que entende que existe um lugar chamado inferno, de fogo e chama, sofrimento interno, rapidinho a pessoa fala, peraí, mas eu não quero ir para lá. Mas se você enche a cabeça da pessoa, não existe. Então, vou morrer? Só morrer e vai dormir. Então, estou pronto. Então não tem juízo, não tem Deus. Vou viver minha vida, aí depois eu vou simplesmente desaparecer. Beleza, tá bom para mim.
Que surpresa desagradável pessoas que foram assim enganadas vão ter. Então você entende, Deus não engana ninguém, porque só se engana com mentira. E o diabo é o pai da mentira e o mestre do engano, que enganou esses judeus e engana milhares de pessoas, e tem enganado milhares de pessoas através dos anos com suas mentiras e com seu engano. Então entenda, é importante estar atento e vigilante para não ser enganado pelo diabo e suas armadilhas. Porque o engano é um perigo real para o crente. Você recebeu Cristo, foi salvo, isso não muda. Mas Deus pode enganar para que você fique infrutífero. Para que você fique debaixo do juízo de Deus. Para que se levantem esses problemas na sua vida. Aí Ele vai te enganar dizendo, o problema são os problemas. Quando o problema o tempo todo somos nós. Que estamos de alguma forma não fazendo dele o nosso juiz, legislador e rei. Esse é o problema. Não o problema. O problema é o resultado desse problema. Não ter Deus como juiz, legislador e rei. E ele quer vir enganar. Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O engano é um perigo real também para crentes. Não é só o mundo que pode ser enganado. Temos vários exemplos no Novo Testamento, não vou adentrar para não estender mais a mensagem, que já está um pouquinho mais longa do que eu gostaria, mas vários exemplos de pessoas salvas e enganadas. Salvas e enganadas. Resumindo, a mudança individual é um passo fundamental para a transformação nacional e pessoal. E uma transformação nacional começa com o pessoal. Não tem como escapar disso. Transformação nacional, transformação de uma igreja, transformação de uma família, transformação de uma vida. Talvez é só você na família. Talvez você é a única pessoa na família que é salva, que é crente, que quer ter Deus como juiz, legislador e rei. Mas é através dessa presença que pode alcançar a sua família. É através de famílias que uma igreja é transformada, e é através de igrejas e famílias que uma nação é transformada. E o problema não é o problema. O problema está no indivíduo, que deve aplicar princípios bíblicos para fazer uma diferença nas vidas.